o aumento de casos da gripe influenza, a H3N2 em nosso estado, faz elevar os testes, o nível de testagens no LACEN. E os testes, eles são fundamentais, é testar sempre, para que nós possamos entender, a gente tem que saber da atual situação da pandemia, até para que a gente se prepare, para que as autoridades possam também atuar nesse sentido. Então, para saber mais sobre esse assunto, vamos conversar aqui com a Sara Medeiros. Eu mal tive tempo ontem de desejar a ela, minha querida amiga, um feliz 2022. O prazer imenso que é estar com ela, esse grande talento jornalístico do nosso estado. Sara Medeiros, seja bem-vinda, boa tarde para você. Por gentileza, minha querida amiga. Oi, Sérgio. Então, pois é, ontem a gente não pôde, desejar um ao outro, Feliz Ano Novo, obrigada. Feliz Ano Novo para você também, para quem está acompanhando o Balanço Geral, para quem está com a gente aqui toda tarde, acompanhando a nossa programação. Um ano de muita paz, muita prosperidade, muita saúde. E falando em saúde, é justamente isso que a gente vai trazer agora, esse aumento do número de testes, de amostras que chegam aqui ao LACEN para serem testadas. Olha, Sérgio, no mês de novembro até agora, foi um aumento muito grande. Em novembro, 5.000 amostras, porque chegam as amostras de síndromes gripais, E aí são realizados o teste da Covid, são realizados todos os outros testes. Agora, no mês de dezembro, foram 7.000 amostras, número que só vem crescendo. A gente vai conversar com o Cliomar agora, que é o superintendente do LACEN. Cliomar, é um crescimento exponencial, a gente pode dizer, do número de amostras que começou a chegar a partir de novembro, Boa tarde. Muito boa tarde, Sara. Boa tarde, Sérgio. Aproveitando também, feliz 2022 a todos. É exatamente isso. A gente vem observando um crescimento no número de amostras recebidas oriundas de todos os lugares do estado, de todos os municípios, das unidades de saúde. Nós tínhamos observado uma queda em outubro, novembro. Quando foi em dezembro, finalzinho já de dezembro, observamos um aumento exponencial mesmo, como você disse. Estamos observando um aumento de 300% no número de amostras que chegam por dia. Estávamos recebendo uma média de 200 amostras por dia aqui no Laboratório Central e agora estamos recebendo uma média de 800 amostras por dia. Nós, como Fundação de Saúde Parreiras Hortas, estamos sentindo isso aqui na pele, em número de amostras recebidas, em número de horas trabalhadas, em número de kits utilizados para fazer os diagnósticos. Agora, você estava me explicando, Cliomar, que quando chegam essas amostras, vocês fazem a análise de tudo, de todas as síndromes gripais, Covid, influenza. Isso, é isso, exatamente. A gente analisa os vírus respiratórios. Não podemos esquecer que estamos em uma pandemia de Covid-19. Então, tudo que chega para a gente testa para a Covid-19. Mas nem tudo a gente testa para a influenza. Porque existem critérios para testar para a influenza, porque a influenza é vigilância que se faz de influenza. A gente testa todos os casos graves hospitalizados, que são os SRAGs, a gente testa todos os óbitos. Aqueles municípios que informam a Secretaria de Saúde que estão com aumento de número de casos em suas portas de entrada, em seus hospitais, em suas unidades básicas, em suas UPAs, eles informam a SES e a SES nos informa para fazer essa testagem. Hoje, por exemplo, Sara, existem 6 municípios que a gente está testando. Essa lista já foi de 22, então já são mais de 676 casos positivos de influenza H3N2 no nosso estado. Então isso a gente vem testando cada vez, a cada dia, todos os vírus respiratórios, principalmente desses casos que eu falei para você. Como é que está a taxa de positividade quando a gente avalia entre a Covid e essa nova variante da influenza, a H3N2? A influenza A H3N2 já é conhecida da gente, tanto que está incluído na vacina influenza A, influenza B também. E todos os anos a gente já sabe que vai ter casos de influenza no Brasil. A gente chama de sazonalidade, que é um período de aumento de número de casos. Hoje, o número de casos positivos aqui no laboratório, o número de resultados positivos está muito mais expressivo para a influenza do que para a Covid-19. A positividade para o coronavírus hoje está menos de 5%. Então continua baixinha, que bom que continue assim.
Acabamos de receber um relatório hoje das variantes. Continua sendo a Delta a predominante circulando. Então significa que a vacina está sendo eficaz contra a Delta, inclusive. Isso é muito bom. Vacinar foi a única saída para a gente diminuir o número de casos da pandemia. Mas o aumento do número de casos de influenza tem nos preocupado. A gente está investigando alguns óbitos. E como a gente vê e viu nas reportagens agora anteriores, a gente observa um aumento de número de pacientes suspeitos e com sintomas nas unidades de saúde, né? Então, os cuidados realmente não devem acabar, como o Sérgio falou. Eu quero, inclusive, reforçar esses cuidados com você daqui a pouquinho, mas antes eu queria falar sobre os sintomas, né, Cleomar, que são muito parecidos, né, da Covid e da H3N2. Muito parecidos, são sintomas gripais, como qualquer vírus respiratório. Existem outros vírus respiratórios que a gente investiga aqui dentro do laboratório também. Os principais sintomas que a gente consegue diferir e dizer realmente que é uma síndrome gripal é a coriza, a dor de garganta, a febre principalmente, que está vindo acompanhada desses outros sintomas, a dor no corpo. Então esses sintomas são sintomas de alerta que você que estiver sentindo isso ou conhecer alguém que esteja sentindo, encaminha ou vai para uma unidade de saúde, primeiramente para ser tratado. Segundo, para coletar a amostra, para saber se não é Covid-19, até porque a gente tem que investigar a entrada de novas variantes, a gente não vai parar de fazer Covid. Você ser realmente notificado e a gente conseguir descobrir o que é que está circulando no nosso estado. Cleomar, a gente agora está ouvindo uma nova nomenclatura, que é o Flurona. Né? Eu queria que você explicasse para a gente o que é que significa, né? Que é uma reinfecção, né, entre influenza e também o Covid. Explica pra gente, porque a gente está começando a ouvir, a ver os especialistas falando o que é isso. E se já existe algo aqui em Sergipe, investigação, algo do tipo. A flurona foi alguns pesquisadores que criaram esse termo. Não é um termo reconhecido ainda pela Organização Mundial de Saúde. Eles dizem que a co-infecção, a co-detecção de influenza e Covid-19, né? Flu de influenza e rona de corona, né? E aí são pacientes realmente que têm co-infecção. Já foi encontrado em alguns estados aqui do nosso país, a exemplo do Ceará, que é aqui perto. Mas a exemplo nosso daqui em Sergipe, que o que circula, por exemplo, chikungunya, já encontramos vários pacientes com essa co-infecção, Covid e chikungunya. Ao mesmo tempo, simultaneamente. Exatamente. Então, o que tem que se fazer é se proteger, evitar as doenças que estão circulando, né? A gente sabe como se evita chikungunya, a gente sabe como se evita Covid-19, a gente sabe como se evita influenza. Só que muitas vezes ou não depende da gente ou a gente deixa de se cuidar. Então a gente realmente tem que se cuidar. E aí a gente vai fazer aquele reforço de sempre, né, Sérgio, né? Lembrar dos cuidados, que a gente vem há quase 2 anos, né, batendo na mesma tecla, e é o que resolve, vacina e os protocolos de segurança. Vamos relembrar, Cleomar? Vamos sim. E não deixe isso, principalmente nesse momento que a gente está, entrar no fluxo comum das nossas ideias. Vamos realmente praticar a lavagem das mãos, vamos realmente praticar o uso da máscara, evitar aglomeração, uso do álcool gel. A nossa diretoria-geral, por meio da Luciana Deda, ela sempre orienta a gente aqui a fazer esses protocolos dentro do próprio LACEN. Tanto que dentro do próprio laboratório, a gente não tem infecção aqui dentro. Porque a gente pratica essas maneiras de evitar contágio dentro do laboratório. Porque aqui circula vírus, as amostras vêm todas para cá. Mas todo mundo com os EPIs corretos não pega. Só pega se for para fora, alguma coisa. Então vamos manter isso na nossa mente e aplicar principalmente. Cleomar, muito obrigada pelos esclarecimentos, né, por reforçar, né, para quem está em casa, esses cuidados, que a gente faz isso aqui diariamente, né, Sérgio? E nunca é demais, né, reforçar esses cuidados, uso da máscara, evitar aglomeração, vacinar também, a gente não pode esquecer, porque tem muita gente aí que tomou a 2ª dose, mas ainda não está, já está no tempo de tomar o reforço, ainda não compareceu. Então, gente, vacina e os cuidados. Dessa forma a gente não pega Covid, a gente não pega essa nova gripe aí que está deixando muita gente realmente em casa, derrubado de cama. Então é isso.
Sérgio. Verdade. Aliás, excelentes e tão necessários esclarecimentos. Eu agradeço particularmente ao Cleomar por toda essa exposição. Isso é muito importante, acompanhando ele atentamente, cada fala muito, mas muito importante neste momento que nós precisamos do esclarecimento. Nós precisamos da informação privilegiada. Obrigado, Sara. Obrigado, Cleomar.